tudo bem? Me chamo Laíse e essa é minha colega médica Mariane. Olá. Nós estamos no podcast da Ausculta e com um tema muito, muito importante. Eu fui convidada pela minha amiga Mariane e este mês de abril nos traz muita reflexão, muitas perguntas, muitas dúvidas e ela me chamou aqui para nós duas podermos conversar, tirar algumas dúvidas. Muito obrigada, Mariane, Eu que por este momento. agradeço você ter aceitado a embarcada comigo, porque eu acho que ninguém melhor do que um psiquiatra para poder falar melhor e com mais propriedade do autismo do que você, né? E tá na lida todo dia. E ainda mais você tem a especialização também dentro da parte infantil e juvenil. Muito obrigada pelo seu sim. Obrigada, Mariane. Hoje, pessoal, a gente quer explicar um pouquinho melhor para vocês o que é o autismo, as nossas deixas dele, sobre o espectro, como nós vamos fazer esse acompanhamento, tirar um pouco da maquiagem que existe no autismo. O autismo ele não é uma doença, na minha opinião, ele é uma condição. E é uma condição que antigamente a gente não... Era só um custoso, ele não fala, ele isso... Só que a gente precisa ter mais respeito também e acolher essas famílias de uma forma diferente, né, Laís? Principalmente o acolhimento. Eu falo muito dessa conscientização, Mariane. A conscientização é importante e hoje eu fiquei feliz de estar aqui. Mas me conta você, como que é a sua demanda no seu consultório? Acho que hoje o modismo tomou mais conta do que o próprio diagnóstico. Se a criança tem um atraso de fala ou alguma seletividade alimentar, uma postura diferente, ele já é taxado como autista. Eu não preciso nem te falar do consultório, eu posso te falar de mim, como mãe. Meu filho hoje tem 6 anos. Aos 2 anos, na verdade, aos 8 meses, ele retrocedeu com fala e alimentação. Se a gente colocar dentro de um papel, sim, ele estava no espectro. Só que o que eu dei para ele? Um tablet. Eu achava que aquele tablet estava me ajudando a segurá-lo na cadeirinha, que a gente vinha de Araporã para Itumbiara para eu deixar ele com a minha mãe. E aí, Benjamin parou de falar, retrocedeu em tudo. Começamos com as atividades, né, da multidisciplinaridade, com TO, fono, psicólogo, neurologista, pediátrico. E aí, a neuro disse, ele não é. Ele está. E aí muita gente pode abrir o olho. Como assim, né? O Benjamin estava no espectro autista pelos comportamentos que ele vinha apresentando, devido ao que eu dei, tentando acertar, errei. E quantas mães não tentam acertar e não erram? Todos os dias. E aí Benjamin foi para a escolinha, hoje ele está numa escola regular, ele foi primeiro para uma escola montessoriana, era numa fazenda, então ele ia 3 vezes na semana, teve contato com a natureza. Ele não tinha nada de problema com texturas, mas ele tinha problema com comida. Seletividade. Muita. E ele permanece. Como se diz meu marido, a fruta não cai longe do pé. Porque o Marco também é assim. E aí, hoje, Benjamin fala normalmente, anda sem problema, convive. A gente até tem que segurar um pouco, porque ele é todo dado. Ele é filho da Mariane? Não cai longe do pé. E não, meu filho não é autista. Ele tem ainda características que a gente não terminou o tratamento dele, que ainda nós estamos trabalhando, mas não teve um diagnóstico. Mariane, você está com dificuldade de aceitar esse diagnóstico? Você tem um preconceito? Eu não. Além do mais, eu trabalho com isso o dia inteiro. Então, acho que essa experiência minha me ajudou muito. Fiz uma especialização em psiquiatria pediátrica, não para exercer, mas como acolhimento dentro do consultório. E foi muito esclarecedor para mim, porque as características, né, o dedo, a gente consegue ir cortando os dedos e abraçar aquela pessoa e falar, olha, isso não é um autismo. Sim. Então, acho que eu te respondi, né?
Bastante. Bom que ela falou de várias coisas, mas lá para o final a gente vai falar da multidisciplinaridade, que eu acho que, na minha opinião, são um dos pilares para a gente ter esse atendimento, essa observação longitudinal e ter vários olhares. O primeiro olhar que a gente fala é dos pais, é de quem convive, né? É dos entes que mais ficam juntos. Eu sempre recebo queixas de seletividade, mas seletividade por si só, a gente não coloca autismo, né? É uma seletividade. Mas o que mais peca, né? Falamos, né, de nós. Mas o que mais a gente deixa de perceber é o quê? É esse afastamento. E esse afastamento não é porque eu quero ficar longe das pessoas. Não, eu não tenho nenhum tipo de estímulo dentro de mim para ter o contato ao próximo. Isso a gente percebe. Eu não posso dizer que é o certo. É o nosso principal, mas essa distância de contato nos traz um olhar diferente. Atrasos no neurodesenvolvimento nos traz um olhar diferente. A gente vai falar de espectros. Então, atraso na fala, atraso no andar. Às vezes a gente pode observar às vezes a gente consegue ter familiares que já possuem, né, na genética esse diagnóstico. Então, tem alguns pais que já ficam de olho aberto, pode ser pelo julgamento também, de tanto que falam. Então, às vezes, o olhar, se o nosso paciente não mantém o olhar, isso são os familiares que vão nos trazer, e chega a fase importante, que se torna mais esclarecedora, é a escola. Que aí para tudo, né? Isso aí você vai ver se vai ser um transtorno de aprendizado ou se está também no espectro. A gente também pega muitos casos de déficits intelectuais que são diagnosticados erroneamente como autismo. E outra que a gente deixa passar e lá na vida adulta a gente vê e tem que correr atrás, como eu fui diagnosticada recentemente com TDAH, que é uma outra aula, um outro momento, porque rende muitos comentários. Não é, minha doutora? O que eu gosto que tem alguns professores que me trazem muitas realidades. Gosto muito dos psicopedagogos, que também nos auxiliam, fono, terapeuta ocupacional, psicólogo. Estou esquecendo mais algum? Acho que não. O fisioterapeuta nos casos mais graves que precisa de ajudar na locomoção também, pode ser também neurológico. Então, assim, a gente não pode pontuar. Todas as vezes que a gente possui uma hipótese diagnóstica, eu falo, o que você faria hoje? Vamos supor que a seletividade alimentar, uma dificuldade na fala, uma dificuldade de aprendizado e um breve distanciamento do outro. O meu filho não consegue entender quando eu estou triste, o meu filho não consegue entender quando eu estou feliz, o meu filho não consegue brincar com os pares da mesma idade, o meu filho ele consegue conversar ou manter algo com um adulto, ou às vezes é apenas monossilábico. Então, tudo isso a gente vai observando longitudinalmente. E se eu penso, o que eu posso fazer? Estímulos. Estímulos. Quando que eu chego no tratamento medicamentoso? Quando os sintomas se tornam disfuncionais. Eu sempre falo isso para os meus alunos. O que torna uma pessoa a buscar o psiquiatra ou a buscar o médico? Vou falar da minha parte. A disfunção. A doença. Quando eu perco a minha função dentro da minha casa, dentro dos meus estudos, dentro do meu serviço, dentro do meu relacionamento interpessoal. Aí se torna uma disfunção. Então, neste momento que eu vejo uma certa irritabilidade, uma agressividade, porque, na maioria das vezes, o nosso paciente ele não consegue lidar com o que você está fazendo, me falando. Não lidar com as frustrações, não lidar com o não. E olha que isso não necessariamente precisa de ser um autismo, tá, gente? Estou falando do geral.
Então, a gente trata o sintoma. E, principalmente, eu falo isso para os meus pais, né? Para os meus pacientes, os pais dos meus pacientes. Gente, estímulo o tempo todo. Você me fez lembrar de um paciente recente agora. Foi por outro, nada a ver com o espectro. E aí ele chegou no consultório e lá tem uns brinquedos. Ele pegou todos os brinquedos e jogava em mim. Jogava tudo em mim. Pegava um tratorzinho e jogava no chão. Daí eu falei para ele, por quê? Coitadinho do trator. Ai, ai, ai. Não, trator, não chora, trator. Ele não vai fazer mais. Ele olhou para mim, pegou o trator e jogou no meu rosto. Essa criança não entendeu Não nada. assimilou. Nada. Fora que ele estava se sentindo tão agredido por estar dentro do consultório Ameaçado. que ele estava me agredindo. Aí a mãe ficou totalmente sem saber o que fazer. Aí eu peguei todos os brinquedos, guardei e falei para ele, acabou, tá tudo bem. Ele pegou a mesa e jogou no chão. Não tinha mais o brinquedo, ele jogou Foi outra coisa. E ele não comunica, não me olha, não me deixa tocar. Então, essa criança, ela tem várias questões que me dizem sobre o espectro autista. E neurológico também. E qual foi a minha conduta naquele momento? Como ele é em casa? Porque eu o vi 5 minutos, 10 minutos. Sim. Mas quem convive com ele? Porque é muito fácil, até também falando das terapias, de uma psicóloga, de uma fono, da TO, falar, olha, ele é autista. Quanto tempo você ficou com meu filho? Em casa, ele não faz isso. Você sabe porque eu peço muito para gravar? A gente precisa ver. Eu peço muito para os pais gravarem para mim. Já filmei, já recebi também esses relatos em imagem, porque a gente não pode bater um martelo em 10 minutos, né? E aí eu sempre oriento, olha, vamos fazer as terapias. Antes de qualquer coisa, antes de a gente dar um medicamento para acalmar aquela criança ou para regularizar aquele humor, a gente precisa fazer com que aquela criança esteja controlada. E ver o olhar de cada um. Essa parte de gravar que eu te falo, porque chegava um paciente para mim, a mãe falava assim, ele fazia... É o flapping que a gente fala, né? Ele fica assim quando ele fica afoito. Aí o pai, não, é porque ele fica muito ansioso. Então, quando ele fica ansioso, ele bate asas, o pai falava. E isso é uma característica, né, que a gente pode traçar ali do autismo. E aí pedir para gravar. Então, assim, você quer que grava tudo? Não. As partes que vocês acharem interessantes. Diferentes. Então, assim, em casa, ele não olhava para o olhar dos pais. Todas as vezes que iria responder, era com agressividade. Não é que ele não entendia, ele não assimilava. Então, eu não posso bater isso aqui. Esse aí a gente não ganha, Fred, né, a gente Lucas? não faz isso. Então, ele joga. E eu comecei a reparar, principalmente no flap. Não era quando ele estava agressivo ou quando ele estava ansioso. É uma maneira dele de se expressar. Então, é assim que a gente vai olhando. E com os nossos outros profissionais, cada um vai trazer para mim. Por isso que eu gosto dessa equipe. Mandar os relatórios, né? Nossa, isso é vida. Os professores, então, nos traz vários relatos de não se socializar, nem na hora da aula, principalmente na hora do recreio. São alunos que, não quando alguém ou algum coleguinha está conversando, já tapa os ouvidos e se fecha. Isso a gente vê muito também. Sensibilidade de roupa por alguns tecidos. Alguns pacientes meus, eu tenho que fazer relatório, porque na escola eles não conseguem usar calça, sabe aquelas calças de ir para a escola? Então, tem que ir de bermuda, não usa tênis, ou só chinela havaianas, ou só crocs, ou não usa meia. Então, cada qual com a sua característica. Esses dias, eu gosto muito de usar essa metáfora, que eu sempre falo para os alunos, para os pacientes, para os pais. Nós temos 10 dedos.
E nenhum deles é igual ao outro. O meu dedão da mão direita não é igual ao dedão da mão esquerda. Então, a gente não pode colocar todo mundo num saquinho e falar, é autista. Pronto. E aí a gente precisa disso, pessoal, que tragam todas essas características, escutem os pais, mesmo que, doutora, não é uma criança, sou eu. Vem conversar com a gente ajuda vocês, sabe? Porque se está atrapalhando, como a Laís disse, se está atrapalhando o seu dia a dia, a gente precisa te ajudar. Quando disfuncionaliza. E não é pegar, né, um roteiro e falar é isso, é isso, é isso, é isso. Assinalar. Não é isso. Podia ser assim. Podia. Seria muito mais fácil para nós, mas não para os pais. E, assim, acolher esses pais, na minha opinião, é uma das funções mais difíceis que tem. Porque o pai vê, a mãe não. Ou a mãe vê, o pai não. Ou a mãe vê sozinha e a família não. Não, e isso aí foi interessante isso, que eu vejo, não vou falar só a mãe ou só o pai, mas assim, vou tentar me explicar melhor. Então, os pais levam em todas as terapias, faz tudo correto. A criança está lá nos seus 8 anos, medicamentada, porque tem certa irritabilidade, isso é um paciente meu. E aí chega na mãe, nossa, seu filho nem parece que é autista. Faz isso não. Não façam isso. Não façam Não isso. rotulem. Não diminuam o trabalho árduo dos pais de colocar todos os dias, de perder. Não é perder, né? Porque nunca é perder para os pais. Os pais atípicos. Então, eles vão tirar meio período da vida deles, ou às vezes um período da vida deles, para colocar os filhos todos os dias. É TO, é fono, é psicopedagogo, é psicólogo, é escola, é ecoterapia. E falar, nossa, e a gente acha que é um elogio, né? Não, mas nem parece, meu amor. Não é elogio, é uma agressão. Não é Ele elogio. é autista, só que ele está tratado, ele está acompanhado. Ele está perfeito. Está na porque caixinha ele certa. É perfeito. Então, assim, tinha um outro paciente meu. Tinha um outro paciente meu, gente, ele adorava ler. Ele, seus 12 anos, com seus 12 anos, ele lia tudo em inglês. Falava tudo. E no meio da conversa comigo, porque eu sempre atendo meu paciente primeiro, depois os pais. Então, a gente sempre joga, eu coloco um jogo de acordo com a idade. Aí ele começava em inglês, e aí eu comecei a fazer aquele soletrando em inglês, que aí você põe na internet. Gente, quer uma benção dessa? E tudo em inglês. Tudo em inglês. Just in English. Então, Laís, assim... você sabia que Messi, Einstein e o Brad Pitt são autistas? Então, eu já li sobre. São autistas. E Messi, nós estamos falando do Messi, do cara que não desiste, do cara que busca a perfeição. Tudo bem que o autismo, ele precisa estar na rotina, ele não gosta de sair da rotina, ele gosta de fazer tudo do mesmo jeito. E que bom que ele faz tudo do mesmo jeito, porque o cara joga muito, né? Pra caramba, porque e a o constância, Einstein, né? Me fala, como que eu vou falar que um cara daquele... ele era louco. Não, ele era autista. Ele era diferente. No Dia Internacional do Autismo agora, eu recebi um vídeo. Oi, eu sou fulano e faço isso e eu sou autista. Gente, eu chorei de assistir, porque tinha médico, tinha ator, tinha criança, tinha palestrantes. Tinha um menininho, ele falou assim, eu sou internauta. Eu achei o máximo dele falar. Tipo, o que ele ia falar? O que ele gosta de fazer, ele gosta de ficar na internet. Eu sou fulano, eu sou internauta, eu sou blogueiro. Mas eu achei muito legal, porque todo mundo acha que o autista é um doente. E dependendo de tamanha tristeza, às vezes, para alguns pais, muita gente aponta, né? O apontar é uma coisa muito complicada. Eu sempre falo isso. Eu sempre tento ter em mim hoje, antes de julgar, antes de pôr para fora o que está dentro. Sentir primeiro. Sentir, ver, observar e, às vezes, nem falar. Mas eu gosto, sabe de quem? Aquele que está fazendo no lugar do Luciano Huck. Mion.
Marcos Mion, ele agora está com uma parte lá do Calderola sobre autismos. Por conta do filho dele, né? Gente, mas ele consegue tocar na gente, porque, assim, tem vários pais que falam, eu fui sedada por um tempo porque meu filho não podia isso, meu filho não podia aquilo. Então, quando os pais, os familiares, eles vivem aquilo de uma forma positiva, a criança, É diferente. quando tem o espectro numa classificação que não seja tão grave, né? Às vezes o grave pode se tornar moderado, às E o vezes o moderado leve. leve. Isso. Isso são os estímulos. Laís, tem um filho de uma amiga que eu falo que é sobrinho. Ele tem um grau de moderado a grave. Só que ele é tão bem acompanhado, tão estimulado, que ele já está de moderado a leve. Então. E, assim, o mais legal, ele é, sim, autista, ele não gosta de toque, ele não gosta de barulho, onde a gente vai sair, ele vai de fone pro momento dele. E ele me aceita. Onde ele chega, ele, tia Mari. E vai, e me beija e me abraça. Isso, para mim, como médica, como mãe, como ser humano, é sensacional. Porque ele é especial. Ele tem o limite dele. Ele sabe quem ele gosta e quem ele não gosta. Então, aquele abraço é muito sincero, é muito real. Não, e ele não vai. Se ele não gostar, ele não vai. E Vamos em 5 lugares hoje. Você vai no sexto. Mãe, foram 5 lugares que a gente vai hoje. Adoro esse olhar concreto. não vamos mais nenhum. Esse pensamento concreto, para mim, é o melhor. Laís, falando agora de leve, moderada a grave. Antes tinha tipo 1, tipo 2. Fala um pouco hoje pra não gente. mais, né? Antes a gente tinha... Quando foram falados sobre o Messi, ele estava na classificação de... Gente, esqueci o nome. Asperger, isso mesmo. Nossa. Não mais temos. Ele seria o mais leve, que seria altas habilidades, né? Que eles falam. A gente pode caracterizar altas habilidades, ter autismo. A gente pode. Laís, eu tenho autismo? Não. Eu não posso. Tô brincando, gente. Eu não posso falar. É porque, gente... Segredo. É porque, gente, todo mundo agora tá nessa... Eu fiz isso como uma brincadeira, mas é sério. Todo mundo olha as coisas. Eu tenho habilidade disso, eu tenho habilidade daquilo. Então, eu sou autista. Eu já falei, não tem uma lista. Não existe isso. Não existe uma lista pra gente se rotular, tá? Mas, Mariana, você falou uma coisa boa. Sobre internet, gente, eu falo... Eu não sou muito adepta, né? Mas o Instagram, a internet em si, ela é tão positiva quanto ela pode ser negativa. De acordo com o que eu quero buscar. Eu falo assim, que às vezes as pessoas vêm em mim e falam, porque tal pessoa falou isso, aí eu vou e... Eu sou meio brava. Né, Mariana? Pior que é verdade. Eu sou meio brava. Então, gente, eu falo que... no consultório, eu olhei, eu comecei eu dei uma crise de riso mesmo. Porque ela séria, eu falei, Laís, sou eu. Ela falou assim, não. Aqui é a doutora Laís, para de feiura, Mariane. Firma o golpe. Precisava dessa não, né? Consulta. Foram quase 2 horas de consulta. Foi bom. Eu quase não converso. Nem eu. O que eu tava falando? Do Asperger. E das coisas da internet. E depois a gente vai voltar na classificação. Então, pensam bem quem vocês vão seguir. Pensam bem. Porque quando eu quero fazer algo de errado, eu busco alguém para pontuar aquilo. Eu não estou falando algo de errado pesado, gente. Eu estou falando quando eu quero pontuar algo que eu quero falar. Se positivar, Me positivar nisso, que a gente fala que é o reforço negativo, não é um reforço positivo. Tá bom? Então, pensem bem quem vocês seguem e a maneira que vocês vivem isso. Então, a classificação, é uma coisa também que eu acho muito polêmico, porque ela muda, na minha opinião. Na minha opinião. Porque, por exemplo, né, a gente vai juntar toda a nossa equipe, a gente vai colocar o quanto essa criança, esse adolescente, ele consegue lidar com as adversidades. A gente fala adversidades, acordar, arrumar a cama, tomar banho, pentear o cabelo, se vestir. Eu gosto de ter um paciente meu que ele tem a mesma roupa.
Então a mãe falou, doutora, ele não gosta de outra cor, ele gosta dessa. Eu falei, compra tudo! Eu Deixa sou ele, daquele, né? deixa ele. Então, assim, isso eu posso caracterizar como leve, moderado? Não tem como eu te dar essa resposta. Tem como os pais irem me trazendo, junto com a nossa equipe, e a gente vai observando o quanto ele vai se tornando funcional. E tem mais uma coisa. O DMS-5 agora pegou todas as alterações de comportamento e colocou tudo junto. Então, não existe mais isso, é o que a Laís está dizendo, leve, moderada e grave. Existem, sim, olha, ele tem uma Pra gente ir dificuldade pensando maior para sobre. fala, ele tem uma dificuldade maior de socialização. Só que ele, pronto, ele é autista e acabou. Não tem que você ficar rotulando. Se for grave não verbal, a gente tem os graves não verbais. Temos, o que eu posso dizer? Os déficits intelectuais também podem ter características do autismo. O autismo também pode ter o déficit intelectual. Os não verbais são os nossos pacientes mais graves. Temos também alguns que têm uma dificuldade em locomoção. O fisioterapeuta Ajuda em tudo. ecoterapia. Outra coisa que eu esqueci de falar, musicoterapia. Nossa, você sabe, né? A gente faz. Eu faço piano e faço voz. Temos a nossa baterista. A gente tem que tocar ainda, hein? Fazer um show, né? Vamos. E agora, você não sabe. Eu vou tocar e cantar agora. Uh! Vamos fazer a cabeça funcionar em todos os hemisférios. E eu acho isso Custou sair, interessante, né? porque a gente, quando está cantando e quando tem um baterista, o baterista é bom. Porque ajuda a fazer a segunda voz ou fazer o seu solo. Rapaz, eu tô indo. Tá no caminho. Vai que um dia eu largo a medicina. Vai que um dia a gente larga a medicina. Vou morar na praia, tocar bateria. Vou ter que tocar axé na bateria. Bom, tratamento. Tratamento é algo muito polêmico. Eu sou uma pessoa que você vai me trazendo as perguntas e eu vou te respondendo, mas tem algumas coisas que eu semana passada, no Dia Internacional do Autismo, teve uma live da ABP que foi muito esclarecedora. Se alguém tiver um interesse, Fica eu indico gravado. a todos entrarem no site da ABP para fazer, eu acho que foi dia 3, dia 2, dia 2, quarta-feira. Então entrem, porque fala muito sobre o que é o medicamento. Volto a falar. É eu tratar o sintoma, algo que está disfuncional. A Mariane me traz um relato de que o filho dela, a gente está supondo, irritável. Aí ele está uma déficit atencional. Aí o professor vai me pontuar. Realmente, ele é irritado, ele consegue entender as coisas que eu trago, mas não focaliza. Aí seria medicamentos para os sintomas. Eu ouço muito falar, o que está tendo uma adesão muito grande, sobre o canabidiol. Eu não passo. Eu acredito que, para mim, eu tenho que ter mais estudos a longo prazo para eu ver o quanto isso me vai trazer um efeito Que você vai concordar. protetor. Por enquanto, o que é certo é para epilepsia. Então, um tipo específico de epilepsia. Então, assim, eu vou muito pelo que a BP me traz. Vou também, lógico, né, que só os livros não nos traz, mas eu falo que o nosso dia a dia é o que faz o que a gente é. Mas é algo que eu estou estudando bastante, que eu estou querendo aprofundar mais, porque eu entendo a dor de alguns pacientes meus, mas eu vou ainda pelo que os estudos científicos me trazem, a longo prazo. E não é tudo que trata, né? Às vezes a criança está sendo irritada ou está irritadiça em resposta ao estímulo que ela está recebendo. Você falou coisas que também é outra coisa polêmica. Quantos pacientes eu não recebo que na escola é uma benção? No meu consultório é uma benção. Eu falo, meu Deus, ele
pega bonitinho, porque eu coloco alguns... Uhum. Tem alguns jogos que a gente vê até como que é o movimento fino, a concentração, o raciocínio, a sagacidade, se a pessoa tem vontade de ganhar ou não. Então, tudo isso eu vou observando. Cheguei em casa, mas em casa, meu filho, isso. Você vai ver. Pode ter relatos de alcoolismo, violência doméstica, violência sexual. Então, assim, pode estar morando num local que não seja tão adequado. Pode ser também que lá é um ambiente hostil e os pais sejam do bem, os familiares também. Então, assim, gente, são tantos fatores, muito fator. Vou voltar dentro da minha casa. Eu não sou, por mais que eu seja, eu não sou de gritar com o Benjamin. Não sou de danar com o Benjamin. E aí, quando eu seguro nele, falo mais firme, ele chora. Um dia eu gritei. Ele olhou para mim, arregalou o olho. Você não é a minha mãe. Sim, eu não era a mãe dele ali naquele momento. Eu tinha saído do meu eixo, né? Eu tinha deixado que a minha impulsividade, a minha insegurança materna tomasse conta e fui... E isso eu faço com todas as crianças. Eu não sou de gritar. E eu falo alto. Eu sou barulhenta. Como diz minha mãe, quando eu não estou em casa, a casa é um silêncio. Mas, com ele, não. A minha irmã, às vezes, fala assim, na hora que tem que danar, você não dana. Mas é porque eu dano muito mais quando ele está sendo manhoso ou querendo uma permissão de algo que ele não vai ter do que ele faz algo errado. Ele tem limite. E o não, para ele, é péssimo. Oi, ele é criança. Ai, gente, até pra gente é ruim. Mas existe, não existe? Você foi criada com não? Bastante. E eu também, vários nãos. Mas, enfim, a gente precisa saber por que ele é tão carinhoso, tão amoroso, tão educadinho, fala baixo, ele acolhe todo mundo. Porque ele vê a gente sendo assim. Então, nós somos exemplos dos filhos. Sim. Quando a gente fala dentro do autismo, a gente vê muitos pais agressivos, porque não tem paciência alguma com eles. E aí, eles Ou também... é uma pessoa, que às vezes essa única pessoa... Exatamente. Ele tem esse distanciamento. E aí é onde eles se tornam agressivos. E é isso, a gente não tem que tratar o autismo, a gente trata as características que eles vão nos mostrando. Terapias. E o principal o tratamento, para mim, são as É terapias. multidisciplinar. Não tenho que a gente discutir sobre isso, né? Não, isso é indiscutível. A gente precisa só implorar para quem tem vontade fazer logo essas faculdades. Vamos aumentar o número de terapeutas. Porque a gente precisa de mais fono, a gente precisa de mais TO, a gente precisa de mais... Por favor, mais fono, mais TO, psicopedagogo, por favor. Implorando, musicoterapeuta. Né? Quase que a gente vamos ficar de joelho. Por favor. Gente, por favor. Isso é muito importante. E quantos falam, eu não atendo criança. E, assim, eu acho que o pior não é atender a criança, é não atender o pai da criança. O tratamento vai muito... empatia, né? Vai muito do Quem todo, gosta, né? gosta. Quem gosta do ser humano, entende a dor do ser humano, eu acho que já está mais que meio caminho andado na vida. Então, eu acho que antes da gente falar, apontar... que essa pessoa viveu até hoje, como que foi a sua vida. Por isso que o atendimento é algo longo, é longitudinal. Hoje, esse mês, eu estou te atendendo, você vem com a demanda. Semana que vem, mês que vem é outra demanda. Então, é assim que eu vou te conhecendo, entendeu? Laís, e assim, o exemplo do espectro, né? Das dificuldades que vão sendo surgidas ali dentro desse desenvolvimento neuropsicomotor. Vou voltar no Benjamin. Eu adoro me usar de exemplo, porque não tem um exemplo melhor que eu possa dar do que o que eu mesmo vivo. Ele tem dificuldade com tra. A linguinha dele nasceu presa, e aí agora ele está na alfabetização. Eu parei, falei, eu vou voltar meu filho para a fono, porque se ele está escutando tlá, ele vai escrever tlá. Vai.
Ele é autista, escreveu errado. Não, ele está escrevendo o que ele ouve. Dificuldade de aprendizado. Então, aí a gente... Coloquei ele de novo, aí agora ele fala primo, prato. A fono quase morre de rir. Você. Porque ele tá com... Isso agora, é bom. Lógico, ele tá se esforçando. Tá. Não tem dificuldade no desenvolvimento na sala. A professora colocou ele lá num reforço. Daí ele falou para ela, não gosto, viu? Não quero mais vir. Aí ela falou, Mariane, o que eu faço? Eu falei, se a senhora colocou e acha... Não, eu não vou pôr ele mais, não. Aí, uma semana antes, eu tinha conversado com ele. Falei, olha, vai ter esse reforço. Mas aqui em casa você lê com a mamãe. Você faz tudo. Não chega lá na sala e não faz, não, meu filho. Porque senão ela vai te deixar de reforço. Ele é o primeiro agora no ditado. Termina as tarefas todas, lê tudo. Estímulos. Então, é o estímulo, é o conversar com seu filho. Perca seu tempo. Se é isso que você acha que é perda de tempo, perca seu tempo. Se eu for colocar dentro de um relógio o tempo que eu fico com o Benjamin, não dá meio-dia. E o tempo que eu tenho com ele Qualidade de tempo. é de muita qualidade. Então, não chega perto do seu filho e fica ali no celular. Dentro do pronto-socorro, eu atendi uma criança que voltou a fazer xixi à noite. Porque quando ela vai para a casa do pai, o pai só fica no celular. E a madrasta belisca ela. Então, ela está me contando as coisas. Nós não vamos rotular, mas a gente precisa enxergar esse paciente. Precisa enxergar o que ele está dizendo. O corpo fala, o comportamento fala. E por mais que lá na frente a gente chegou lá, não é nada, mas a gente reconheceu algo. Não é feio a gente voltar atrás e retomar aquela investigação. Retroceder, não. Né? Igual se a gente chegar com 12 anos com o Benjamin, aí você fala, Mariane, agora ele está assim no espectro. Sim. Não é porque eu não deixei de tratar. Eu sempre tratei. Mas por isso que eu gosto desse olhar longitudinal, porque eu acho que, na minha opinião, Laís, tá? Imagina, aos 3 anos eu bato o martelo. O seu filho... Ele tem o F84, necessita disso, disso e disso. Aos 12, todo mundo, gente, mas ele não tem. Já atendi vários pacientes assim, tá? Principalmente uma paciente minha, que com 12 anos, eu peguei ela, eu comecei a atender ela, ela tinha 14. Aos 12 anos, foi descoberto que ela não escutava. E era vista como autista. Então era vista, foi diagnosticada, né? Não era vista. Então, tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu falo, eu não vou bater o martelo, mas a gente está pensando nisso. Vamos criar isso, uma hipótese? Vamos todo mundo trabalhar junto? E caminhar com a família, né? Caminhar com a família, porque não adianta eu impor isso, eu quero isso, que você faça isso. Você consegue, você tem condições para isso. Você pode, não só condições financeiras, porque vai muito dinheiro também, mas condições psicológicas. Vamos tratar? Eu falo uma coisa interessante. Tratar o cuidador. Ninguém trata o cuidador. Ninguém trata o cuidador. Então, assim... Isso em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, tá? Em todos os parâmetros. Então, eu falo desse olhar, dessa maneira de lidar com o tratamento. Neste ano, o seu filho está irritado, a gente vai tratar a irritabilidade. O ano que vem já me mostra mais uma criança, um adolescente ansioso. Faz jus a gente entrar com medicamento agora ou não? Aí toda a equipe vai estar, olha, acho que sim. Vamos tentar mais esse estímulo, vamos colocar ali, vamos ali. E é isso, eu acho que conversamos, hein? Conversamos. Muito. Bem, foi bom. Então, assim, essa classificação é interessante o médico te mostrar o quão grave, moderado, leve está para a gente fazer o acompanhamento e traçar o norte. Os estímulos com as nossas equipes e o melhor tratamento. Pode ser medicamentoso, pode ser não medicamentoso. Termos empatia aos pais, termos empatia com o paciente. Eu falo que quando a gente está criando uma família, a gente cria o nosso filho para acolher o próximo, com a sua adversidade, com a sua diversificação.
Então, às vezes, até a gente, sem querer, faz um breve bullying. Então, gente, vamos... Hoje é o dia do bullying. Acredita? Vou fazer o meu com você daqui a pouco. Daqui a pouco eu faço. Com você também. Então, assim... Tudo que vai e volta. Volta. Pensem bem no que a gente explica para os nossos filhos, o que a gente coloca para os filhos da gente assistir. Até uma frase, a gente é o reflexo dos nossos pais. Muito. Mais do que a gente imagina. Então, vamos ser bons exemplos. E é Eu isso. sou uma Reginha e Vânia, né? Entendi. Muito obrigada pelo seu sim. Eu que agradeço. Acho que ficou muito esclarecedor. E você que está nos assistindo, se algo foi pontual para você ou te acendeu alguma lanterninha aí, pode procurar a gente, nós estamos à disposição. Não esqueçam de, quem tem esse interesse, assistir a live que foi feita na semana passada na ABP. Tá, gente? Foi um prazer. Obrigada, Mariane. Eu que agradeço. Você é sempre muito presente na minha vida. Eu faço aula junto com o filho dela. Ele do ladinho. Então, eu sempre a vejo todas as semanas. Literalmente. E quando a gente não manda mensagem. O tempo todo. Então, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada.